A mensagem já está chegando, mas você pode desde já se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, pode deixar um like e compartilhar os nossos vídeos com os seus grupos de amigos. Alie-se conosco, no nome de Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo que ama obedecer a Deus. E a palavra de Deus diz assim, no livro de Tito, capítulo 3, versículo 1. Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhe obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Mas não entres em questões loucas, genealógicas e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Glórias ao nosso Senhor Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te traga compreensão das verdades de Deus, no nome de Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã, eleitos de Jesus. É impressionante a disposição das pessoas para duelar com Deus. E é como se isso fosse possível. Alguns irmãos pensam que estão no embate comigo ou com os outros irmãos que pregam as verdades de Deus extraídas da Bíblia, mas no fundo eles estão mesmo em oposição à palavra de Deus e ao próprio Deus. A impressão que fica, meus irmãos, é que esses irmãos estão mais decididos a enfrentar ao Senhor do que ao inimigo. Prefere questionar a Deus do que combater o mal. Quem dera enfrentassem o mal da mesma forma como se insurgem contra o nosso Deus. É preciso tomar uma posição, povo de Deus. Ou cremos na Bíblia, ou não cremos. Ou entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, ou nos voltamos para as fábulas e fantasias geradas pelo homem. Para quem não entende ou não aceita que a Bíblia é a palavra viva do Deus vivo, desde já recomendamos
assistirem todos os vídeos da série de Teologia da Graça que se encontram no nosso canal. A nítida impressão que fica é de que as pessoas não leem a Bíblia, que não conhecem a palavra de Deus. Então, todos os que se manifestam contra qualquer mensagem da Bíblia, digo, da Bíblia verdadeira, e da Bíblia verdadeira como um todo, não em algum trecho particular, escolhido, como faz a Igreja Católica. Todos que assim procedem, meus irmãos, estão, em realidade, negando a Deus. Exatamente, meus irmãos, como Pedro, o pregador da lei de Moisés, fez quando Jesus foi preso para ser sacrificado na cruz. É a história que se repete. Os judeus, povo escolhido por Deus, negaram Jesus. E os que hoje vivem na lei de Moisés, mais uma vez estão negando a Jesus, o grande Deus vivo, Criador e Redentor, e estão seguindo a Moisés e aos judeus. E por falar em Moisés, meus irmãos, eis-nos aqui, mais uma vez, para continuar a falar sobre esse assunto, para nós excitante, porque amamos a Deus, a Bíblia, e nos agrada mais falar sobre a palavra de Deus do que sobre qualquer outra coisa. Entretanto, depois de 48 minutos de exposição bíblica no primeiro vídeo que publicamos sobre o fim da lei, o nosso vídeo de número 199, após todos os trechos bíblicos apresentados, já tínhamos isso como assunto encerrado. Mas surgiram perguntas, não muitas, e questionamentos vários. Esses, naturalmente, oriundos de parte dos nossos irmãos legalistas. E o Senhor nos autorizou, meus irmãos, a continuar a falar a esse respeito. Esperamos poder, desta vez, esclarecer todas as questões ainda remanescentes. Para isso, pedimos que os irmãos abram primeiramente os seus corações e depois os seus olhos e os seus ouvidos e decidam tomar o rumo certo, o caminho que o Senhor estabeleceu para a nossa salvação. Sim, para Deus nada é impossível, mesmo diante da realidade de que mais de 2000 anos não foi o suficiente para conseguir fazer o povo de Deus compreender que Deus extinguiu a lei de Moisés. E que Ele nos quer vivendo pela sua graça, pela fé em Jesus. Estou certo, meus irmãos, de que no vídeo anterior sobre esse tema, muitas pessoas alcançaram a compreensão e agora, através da presente mensagem, vão fixá-la com muito mais segurança. E outros irmãos também serão tocados pelo poder de Deus para o perfeito entendimento desse tema bíblico da maior relevância para os que desejam conhecer a sã doutrina e a salvação. Mas infelizmente, meus irmãos, essa palavra não é para todos, e poucos a assimilarão,
como explica o apóstolo Paulo em sua segunda carta aos Coríntios. O Evangelho está encoberto para os que se perdem. O próprio Deus cegou o entendimento dos incrédulos. E os que se perdem e os incrédulos, meus irmãos, são os que não creem na graça de Jesus, que é o único caminho para a salvação. Então, se você pertence a esse grupo e não está disposto a conhecer a sã doutrina e já está determinado a polemizar as verdades de Deus, ou está sentindo comichão nos ouvidos, meu irmão, então não perca seu tempo assistindo esse vídeo até o final. Pode parar por aqui mesmo. 1 de Timóteo 4:1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. 2 Coríntios 4:1. Por isso, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Meus amados irmãos, que fique claro que a sã doutrina referida pelo apóstolo Paulo nesse trecho da sua primeira carta a Timóteo, que acabamos de apresentar, é o Evangelho da Graça. E a obra de um evangelista é a pregação do verdadeiro Evangelho, a palavra da verdade, o Evangelho da Graça, a vida em espírito, pela fé em Jesus e na sua obra. E não nos sacrifícios das obras da lei do judaísmo. Aliás, não existe outro evangelho, conforme também já apresentamos em outros vídeos do nosso canal. As pessoas se enganam e enganam os outros, dizendo que estão pregando o evangelho, quando em verdade estão pregando a lei. Deus jamais chamou a lei de Moisés de evangelho. Nunca mais diga, meu amado irmão, Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas, Evangelho de João. Só existe um único Evangelho. Diga, livro de Mateus, livro de Marcos, de Lucas ou de João. Todos são a palavra de Deus. Mas esses são apenas livros históricos.
Se você quer conhecer o verdadeiro Evangelho, leia as cartas do apóstolo Paulo, escritas com a sabedoria recebida diretamente do Jesus ressuscitado e glorificado. Quando ele, Paulo, foi arrebatado ao terceiro céu, justamente com o propósito de receber a revelação do Evangelho da Graça. Esse é o Evangelho, a nossa doutrina, o único e verdadeiro, o caminho para a salvação. Ou será, meu irmão, que você acha que as epístolas do apóstolo Paulo não são a palavra de Deus? Elas estão tanto na minha Bíblia quanto na tua, ou em qualquer outra. Então, se você está em busca da verdade e da salvação eterna, se desligue de tudo neste momento. Pegue a tua Bíblia e nos acompanhe nesta ministração. 2 de Coríntios 12, 1. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Meus amados, no trecho inicial que apresentamos, temos o apóstolo Paulo instruindo a Tito para não entrar em questões ou debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs, e que não nos leva a lugar algum. E ele chama a essas discussões de questões loucas. Paulo acrescenta ainda, meus irmãos, que devemos evitar o homem herege. Depois de uma ou duas admoestações, porque ele está pervertido e já está condenado. Meus amados irmãos, se o apóstolo está classificando as pessoas que vivem ainda na lei de Moisés como hereges, está indicando que elas vivem numa heresia. Isso é muito sério, meus irmãos. Existem pessoas que pensam que estão no caminho da salvação e que estão agradando a Deus, fazendo a vontade de Deus, mas aqui transparece que não. Isso explica também, meus amados, porque alguns irmãos, seguidores de Moisés, tentaram abrir comigo um palco de discussão por ocasião do vídeo anterior, o que eu recusei de forma terminante. Não adianta, irmãos. Eu sou uma pessoa muito segura, na verdade, plenamente convicto da palavra de Deus e da lição que dele recebi. O apóstolo Paulo recomenda a Tito não discutir sobre a lei, justamente porque a lei em si já é algo inútil. A lei já passou, se terminou, não existe mais. Eu não discuto a palavra de Deus com as pessoas da lei. Eu sigo a Bíblia e me dedico às boas obras. Esses irmãos da lei não têm a visão da graça e, consequentemente, não têm a nossa compreensão bíblica.
Mas existem também os que estão presos a sistemas doutrinários e, muito embora compreendam e admitam o erro que estão cometendo, não podem se dedicar à verdade, o que é lamentável. Mas se alguém discorda da graça ou quer debater sobre esse assunto, sobre a graça, discuta com Deus e não comigo. Não fui eu que criou a graça, mas a recebo em meu coração com ações de graça. E já aderi integralmente a esse novo tratado trazido por Jesus. Não há qualquer possibilidade de volta, meus irmãos. Para mim, a graça de Jesus é uma via de mão única, uma passagem só de ida, e ida para o céu. Portanto, irmãos, é inútil tentar me convencer da lei. A palavra de Deus diz: o fim da lei é Cristo. Mas claro que isso, meus irmãos, é impossível. Agora, discutir o que em cima disso? O fim da lei é o fim da lei. Não há como interpretar de forma diferente. A lei de Moisés se terminou na era de Jesus Cristo. Aí vem um irmão e diz: é o fim, mas, meus amados, nem mais nem menos. Não traga para a tua vida ainda mais maldição. Não acrescente nem subtraia nada da palavra de Deus. O fim é o fim, não é outra coisa. Ou você crê na palavra de Deus, ou não crê. Não fique buscando, meu amado irmão, argumentos fantasiosos ou fundamentos infundados para tentar justificar o injustificável. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. O resto já provém do maligno. Deus nunca pretendeu que a lei fosse eterna e já falava pelos seus profetas que faria uma outra aliança diferente daquela que ele havia feito com o povo de Israel quando os retirou do Egito, e que essa nova aliança faria envelhecer e terminar a antiga. Mas até o dia de hoje, meus irmãos, isso não ocorreu, justamente pela rebeldia do povo de Deus. Meus amados, não eternizemos o que Deus já terminou e não ressuscitemos o que o próprio Deus já sepultou. Ou você acha que o Senhor vai querer algum rebelde vivendo eternamente com Ele no paraíso? Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Mateus 5, 37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Hebreus 8, 10. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. E não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior.
porque serei misericordioso com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Na verdade, estava muito longe quando o apóstolo escreveu esse trecho. Paulo revelou, meus irmãos, que os que estão na lei estão em pecado e já estão condenados. Mas isso é claro. Se a salvação é pela graça, os da lei não estão no caminho da salvação, mas da condenação. Até mesmo, meus irmãos, pela desobediência. As pessoas tendem a fazer o que escolhem fazer e normalmente escolhem o que lhes agrada, mas não se importam com o que agrada a Deus. É curioso, meus amados, que nesse caso escolheram o mais difícil, o que ninguém até hoje conseguiu cumprir. Deus nos quer vivendo na lei ou na graça? Se Deus nos quisesse, meus irmãos, vivendo ainda pela lei de Moisés, Ele não teria trazido a sua graça. Na verdade, Jesus nem precisaria ter vindo. Deixava tudo como estava, na prática do judaísmo. No entanto, existe um pequeno detalhe que certamente passa despercebido pelos irmãos da lei. O povo judeu já era salvo, era o povo escolhido. E isso não por ser judeu, ou pelas práticas do judaísmo, mas porque Deus os amou e queria cumprir as promessas realizadas aos seus antepassados. Então, meus irmãos, Jesus veio com duas grandes missões. A primeira, cumprir com a lei, para então aboli-la, já que não servia para mais nada, e já estava até mesmo contaminada com mandamentos criados pelos homens, pelo próprio povo de Israel. E a segunda missão, meus irmãos, trazer a salvação para nós, que não somos judeus. E isso foi cumprido através da revelação do seu Novo Testamento, o novo pacto da graça de Jesus. A palavra de Deus nos esclarece ainda que a lei serviu de aio para nos conduzir a Jesus, para então alcançarmos a salvação. Aio, meus irmãos, eram pessoas contratadas para conduzir crianças até a escola. Então as pessoas viviam debaixo da lei, aguardando pela era da fé, da graça que iria se manifestar. E depois que veio a vida pela fé, nós já não estamos mais debaixo de aio, muito menos debaixo da lei. E então nos tornamos filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Meus irmãos, é triste ter que dizer isso, mas quem está vivendo ainda pela lei de Moisés não pode nem mesmo ser considerado filho de Deus. Apenas os da fé. Veja no trecho a seguir. Gálatas 3, 22. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado,
para que a promessa, pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Jeremias 31:31. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor. Porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Glórias a Deus. Meus irmãos, a lei nunca salvou e nem vai salvar a ninguém. Então, os que são da lei não podem dizer que são salvos, porque não são. A graça, sim, essa salva, porque é a vida em espírito, pela fé no nosso Senhor Jesus. E como já vimos no trecho que acabamos de apresentar, é pela fé que somos justificados. Ou seja, pela fé temos os nossos pecados perdoados. Os irmãos que são da lei estão ainda sob o sacerdócio de Moisés. Ora, Moisés já morreu para este mundo há milhares de anos e já não pode exercer nenhum sacerdócio aqui, e muito menos perdoar pecados. Mas os que são da fé, da graça, estão sob o sacerdócio de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Meus amados, estamos sob um novo sacerdócio, e sempre quando há mudança de sacerdócio, obrigatoriamente tem que haver também mudança da lei. A lei que era para os judeus deu lugar à graça de Jesus, que é tanto para os gentios, que somos nós, quanto para os judeus. Permanecer na lei de Moisés significa rejeitar o sacerdócio de Jesus, negar a obra que ele realizou, rejeitar a própria salvação e a pessoa de Jesus. Não tem sentido, meus irmãos, pronunciar o nome de Jesus, mas não aceitar obedecê-lo, não o ter como sacerdote e se submeter, meus irmãos, às lembranças póstumas de um Moisés ausente. A palavra de Deus nos esclarece ainda que o precedente mandamento, que é a lei, foi abrogado, ou seja, foi cancelado
devido à sua fraqueza e inutilidade. E foi assim porque a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por essa razão foi que Jesus nos trouxe uma nova e melhor aliança, na qual chegamos a Deus. Essa nova esperança, essa nova aliança, meus irmãos, é a graça de Jesus. Pela lei, ninguém será justificado diante de Deus. Meus irmãos, se a lei foi cancelada, já não existe mais. Então, quem segue ainda esse regime da lei de Moisés, em verdade, não está seguindo a nada. Está justamente como os ímpios, desconectados de Deus. Aí cabe duas perguntas, meu amado irmão, minha amada irmã. Você escolhe seguir a Jesus ou seguir a Moisés? Você prefere estar sob um regime forte, atual, salvador, abençoador, de melhores promessas e melhor esperança, ou sob um regime fraco, amaldiçoador, inútil e extinto? Hebreus 7, 11. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá. E concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto é ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nunca aperfeiçoou nada. E desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Gálatas 3, 9. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Glórias a Deus. Meus irmãos, estar na lei de Moisés é estar na contramão de Deus, na rebeldia e desobediência, e desprezando a própria salvação. O Senhor não divide a glória dele com ninguém, mas os irmãos da lei gostam de realizar os sacrifícios do judaísmo para depois se gloriarem com as suas conquistas. São situações como: viu, consegui isso depois de uma semana de jejum. Ou: Deus só me abençoou porque eu subi um monte para orar. Ou ainda:
Desci as águas e me tornei um novo homem. Ou ainda mais, se não fosse esses joelhos ralados daquelas vigílias, jamais teria obtido essa bênção. Meus amados irmãos, isso é tudo fantasia. Fantasia e tentativa de trazer para si, para o seu esforço, o seu sacrifício, o seu braço forte, a glória que é de Deus. Além do mais, isso é arrogância. E não agrada a Deus. Sabe por quê, meu irmão? Porque o homem não faz nada. É Deus que realiza tudo nas nossas vidas. Já demonstramos, meus irmãos, no nosso primeiro vídeo dessa série do Fim da Lei, a inutilidade dessas práticas judaicas. Não vamos repetir aqui, não. Vamos recomendar aos irmãos que vão ao vídeo 199 para conferir. Tampouco agrada ao Senhor, meus irmãos, o jugo pesado que a lei impõe sobre os fiéis, com proibições e ordenanças, como não coma isso, não faça aquilo, quando o próprio Jesus já nos libertou dessa submissão. A Bíblia nos ensina também, meus irmãos, que as proibições e ordenanças, elementos típicos da lei de Moisés, têm alguma aparência de sabedoria. Apenas aparência. Mas que não tem valor algum, senão para a satisfação da carne, para que as pessoas se vangloriem pela submissão dos irmãos. Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outra não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Jeremias 10, 23. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Colossenses 2, 20. Se, pois, estás mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como: não toques, não proves, não manuseies? As quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Meus irmãos, eu confesso que me converti em uma igreja da lei. Aliás, praticamente todo mundo inicia a vida cristã evangélica numa congregação legalista. E por que isso? Porque praticamente todas as congregações evangélicas estão vivendo ainda pela lei de Moisés, a despeito das claras determinações bíblicas ao contrário. É incrível, mas é verdade. Eu relutei muito, meus irmãos, antes de me converter, porque eu não queria estar debaixo de jugo, privado da minha liberdade, como algumas pessoas que eu conhecia. Mas na hora que o Senhor determinou, não tive escolha, não teve jeito. Eu senti. Glórias a Deus por isso. Mas então, após me converter, meus irmãos, comecei a ficar cansado do mesmismo.
sacrifícios daqui, proibições de lá, tendo que lamber o pó do chão, não pode se vestir bem, não pode cuidar do corpo, e coisas desse tipo. E eu dizia: Senhor, eu tenho muito mais para te oferecer do que estar debaixo dessa opressão. E Jesus, meus irmãos, me respondeu dizendo: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então eu compreendi, meus amados, que aquilo que eu estava vivendo não era de Deus. Então comecei a orar por mudança. Eu me lembro que em uma das primeiras congregações que frequentei, um dos líderes da igreja me chamou, a mim e a um grupo, dizendo: vocês têm que jogar fora todos os CDs de música do mundo. Atirem tudo fora. Isso, meus irmãos, entre outras ordens sobre coisas que todos teríamos que fazer. Ocorre, meus irmãos, que quando adolescente, eu sempre quis fazer um curso de inglês, mas nunca consegui fazer, porque eu não podia pagar. Então, quando os meus amigos iam todos para o curso de inglês, eu ficava em casa esperando. E quando eles chegavam, eu ia até eles e pegava a lição e os livros deles e estudava. E enquanto eles iam jogar futebol, eu ficava em casa estudando. Aí está, meus irmãos, porque eu nunca fui muito bom de futebol. Mas com isso, meus amados, eu aprendi a parte gramatical do inglês. O fundamento gramatical, eu aprendi todo. E a pronúncia, meus irmãos, sabe com o que eu aprendi? Com música internacional. É diferente você aprender de um professor com sotaque brasileiro e aprender com uma pessoa nativa da língua inglesa. É diferente. Hoje, meus amados, eu falo inglês fluentemente e os meus amigos, aqueles que frequentavam o curso, não falam nem yes. E o resultado prático disso, meus irmãos, é que eu já passei em primeiro lugar em concurso de inglês. Me lembro que uma oportunidade, meus irmãos, eu era o único que não tinha curso de inglês no currículo. Todos tinham. Mas eu fui o único aprovado. Logo assim que eu me formei, eu fui o único aprovado em um processo seletivo entre centenas de engenheiros, em que o inglês era um importante pré-requisito. Todos os outros ficaram para trás. Eu trabalhei, meus irmãos, em empresas americanas em que eu tinha que fazer relatórios e apresentações sempre em inglês. Eu daqui do Brasil já consegui vender prestação de serviço nos Estados Unidos para empresas de lá. E meus irmãos, eu até já dei aula de inglês. Não estou aqui me vangloriando, meus amados irmãos. Tudo foi feito pela graça que Deus me concedeu. Mas vocês vão entender onde eu vou chegar. Eu não me desfiz da minha coleção
de músicas, que para mim é um material didático. Mas também não fui rebelde. Eu falei com o Senhor. Ainda tenho essas músicas, até o dia de hoje, agora em MP3. Eu praticamente não as ouço mais. Já não me interessam tanto. Já não tenho mais tanto tempo para elas. Mas quando eu sinto vontade de ouvir algumas delas, até mesmo por lazer, eu ouço sim. E sem sentimento de culpa. Então, meus amados, fica claro, e esse é o ponto conclusivo dessa história que eu estou narrando a vocês, meus amados. Fica claro que a mudança em mim não foi por força ou pela proibição, mas pela ação do Espírito Santo na minha vida. E creiam, meus amados, isso também faz muita diferença. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Zacarias 4, 6. E respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos, e glórias a Ele. Meu amado irmão, minha amada irmã, você está interessada na sua salvação? A palavra de Deus diz que os irmãos da lei, a lei de Moisés, não são salvos. Vivem no pecado, vivem na carne, não têm paz, estão debaixo de maldição. São pessoas, meus amados, que dormem no céu e acordam no inferno. Ou vice-versa. E vão aos cultos por obrigação, com medo de perder a salvação. Enquanto isso, nós da graça vivemos em espírito, pela fé, e temos plena convicção na nossa salvação. Nós vamos aos cultos, meus amados, por amor, por prazer, em gratidão a Jesus pela grande salvação que Ele nos concedeu. A lei, meus irmãos, foi um ministério de condenação e morte, enquanto que a graça é o ministério do Espírito, da salvação eterna. 2 Coríntios 2, 7. E se o ministério da morte, gravado em letras de pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Gálatas 3, 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Jeremias 6, 13. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá à avareza, e desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade, e curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo, paz, paz, quando não há paz. 1 Samuel 15, 22. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios,
como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Meus amados, que fique claro que eu estou falando o que diz a palavra de Deus. O meu objetivo não é discriminar ou desanimar os irmãos que estão envolvidos com a prática da lei, mas ao contrário, o que pretendo é abrir os olhos aos irmãos para o perigo de permanecer na rebeldia, na desobediência, no pecado, na lei de Moisés. Muitos irmãos não sabem e não têm consciência do alto risco que estão correndo. Mas o que eu recomendo é que orem ao Senhor, abram seus corações com Deus, não fiquem na dúvida. Conversem com o nosso Senhor Jesus, esclareçam tudo com Ele. Mas leiam a Bíblia, irmãos. Leiam sempre a Bíblia toda, completa, de Gênesis a Apocalipse. E não pulem as cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Ao contrário, leiam e releiam até alcançar plena compreensão do sentido do seu conteúdo. Principalmente as cartas de Paulo, porque é justamente nessas epístolas onde se encontra o verdadeiro e único Evangelho. A doutrina feita para nós que somos gentios e não judeus. O Evangelho da graça de Jesus. O caminho da salvação. Meus irmãos, está nas epístolas do apóstolo Paulo. Faça isso, meu irmão, e descubra um mundo novo, um mundo diferente e bem melhor do que esse em que você se encontra hoje. Meus amados irmãos, quem está na lei de Moisés não é cristão, é judeu. Porque não está convertido ao Evangelho, mas sim ao judaísmo. Não segue ao sacerdócio de Jesus, mas segue a Moisés. Observe, meus amados, que Pedro, pregador da lei de Moisés, não estava convertido a Jesus. Porque Jesus, falando a ele, disse: quando te converteres. E qual é o sentido, meus irmãos, de imitar os judeus que não receberam e nem acreditam em Jesus até o dia de hoje? No dia que Jesus voltar em glória e majestade, talvez os judeus creiam. Mas hoje não creio. E por que se fixar no Jesus homem? Ele já morreu, já ressuscitou, já foi exaltado e glorificado e reina em glória para todo sempre. Esse é o Jesus a quem temos que cultuar, ao Jesus vivo, ressuscitado e glorificado, e não ao Jesus homem. A palavra de Deus nos ensina que nós já não o vemos dessa forma. Também não podemos, meus irmãos, servir ao Jesus morto, crucificado ou ao judaísmo. Ele ressuscitou, irmãos. E o judaísmo não salva ninguém. Somente os judeus, porque são o povo escolhido. Quanto a nós, meus irmãos, precisamos estar todos convertidos ao Jesus vivo, antes da volta dele. E ele pode chegar a qualquer momento. Nós precisamos estar preparados. Faça como eu, meu amado irmão, minha amada irmã.
Peça direcionamento ao Senhor. Deus é misericordioso e honra a nossa fé. Ele honrou a minha. Com certeza também irá honrar a tua. Lucas 22, 31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para você andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Meus amados, diante de tantos trechos bíblicos enfatizando o fim da lei e o mal que a lei e a desobediência ao Senhor causam ao povo de Deus, eu diria que racionalmente, nos dias de hoje, não deveria haver sequer uma única pessoa, uma única alma, vivendo a lei de Moisés, ou praticando o judaísmo. E sim, que todo o povo de Deus deveria estar servindo ao Jesus ressuscitado, vivendo na graça que Ele nos trouxe e na paz que Ele nos dá. E suportando, meus irmãos, um fardo muito leve, um jugo suave, ao invés do jugo pesado da lei, e trilhando, meus irmãos, o caminho da salvação. Mas a verdade, meus irmãos, é que 99% do povo de Deus, mesmo sem saber, vive na lei de Moisés e pensam que estão no Evangelho e nem sabem que estão debaixo de maldição e sem perspectiva de salvação. Esses irmãos desconhecem, meus amados, que as obras do judaísmo, meus irmãos, não passam de um ritual religioso praticado por algumas, 2 ou 3 tribos judaicas. Nem mesmo todos os judeus realizam esses sacrifícios. Observem, meus irmãos, a gravidade das contradições entre as pessoas da lei e o Senhor. Deus diz que é o fim da lei, mas as pessoas não lhe dão ouvidos, seguem vivendo a lei e impondo a lei aos irmãos. A palavra de Deus afirma: o fim da lei é Cristo, mas o povo de Deus rejeita Cristo e segue firme na prática do judaísmo, desprezando o cristianismo. Deus assevera o fim da lei, mas as pessoas negam e seguem submissos a Moisés. Meus amados, seja Deus sempre verdadeiro e todo homem mentiroso. A palavra de Deus sempre será o caminho, a verdade e a vida. Deus não mente, não aceita mentiras e tampouco admite que o neguem. A maioria do povo de Deus está vivendo na mentira e provocando a ira do Senhor e trazendo para si a justiça de Deus. O Senhor já informou por repetidas vezes, como já vimos em vários trechos bíblicos, que os que estão na lei não são salvos. Mas aqui, meus irmãos, a advertência de Deus é mais enfática e direta. Os que habitam na mentira também não são salvos. E o destino dos mentirosos e dos incrédulos é a segunda morte, no lago de fogo e enxofre. Muito cuidado, meus irmãos. Romanos 3:3. Pois que, se alguns forem incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro
e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura, será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? De maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Apocalipse 21, 7. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Meus amados, é preocupante que tantos irmãos estejam no caminho da morte, pensando que estão no caminho da salvação eterna. Muita gente não tem consciência do engano, meus irmãos, porque as congregações chamam a tudo de evangelho, um grande equívoco. Chamam tudo de graça, outro equívoco. Mas não praticam o evangelho e tampouco vivem na graça. Eu sei e posso falar, meus irmãos, porque já estive também do lado da lei, inocentemente, até que o Senhor me libertou. Meu amado irmão, se você está debaixo de proibições e ordenanças, como tem que fazer isso e não pode fazer aquilo, ore ao Senhor, porque você está debaixo de jugo, está vivendo pela lei de Moisés. Se você é obrigado a fazer jejum, descer as águas e proibido de participar da ceia do Senhor, enquanto não fizer um curso para se batizar nas águas, e se você é convocado para vigílias, para subir aos montes, ou realizar qualquer outro tipo de sacrifício, fale com o Senhor, porque você está debaixo da lei de Moisés, está vivendo o judaísmo e não o cristianismo. Se a tua congregação ora com o uso de óleo ungido, copo d'água, sal grosso ou qualquer outro elemento que não seja a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus, clame ao Senhor, porque você está vivendo na idolatria. E se você é obrigado, meu amado, a pagar para receber milagres, não faça isso. Ore ao Senhor e peça direcionamento a Deus, que é quem realmente cura, o único que cura, e cura gratuitamente, e ainda nos dá gratuitamente, meus irmãos, sabedoria e discernimento para evitarmos todo tipo de engano. Meus amados irmãos, não tenho mais para dizer a vocês nesse momento, diante de todo o exposto. Além disso, eu já sou salvo pela graça de Jesus, mas isso para mim ainda não é o suficiente. Eu quero conhecer a todos vocês e abraçar cada um lá no céu, no paraíso, diante de Jesus. Não importa, meu irmão, minha irmã, se o mundo está na lei, esqueça a tradição, porque a lei não salva, e a tradição tampouco. Busque a porta estreita,
o único caminho para a salvação, a graça de Jesus. Ore ao Senhor e venha, meu irmão, para uma vida melhor. Ame e sirva ao Jesus ressuscitado e glorificado, porque esse é o Deus vivo. O outro, o Jesus homem, já morreu juntamente com a lei. E nós já não o conhecemos mais desse modo. E quanto a vocês, meus amados irmãos, que ainda não estão inscritos no nosso canal, estaremos na sequência apresentando mais uma oportunidade para vocês se juntarem a nós. É muito simples. Basta clicar, se você estiver em um computador, ou tocar, se você estiver em um celular ou tablet, na imagem circular com a minha foto, que irá aparecer em seguida, ao final. Aí você se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, e você então já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já contém mais de 200 vídeos publicados, tudo para o seu, para o nosso crescimento na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã, e seja bem-vindo ao nosso meio. E também não saia do nosso canal. Fique conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta clicar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça isso e fique conosco. E fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O único Deus verdadeiro, o Deus vivo, santo e presente. Louvado seja o nome de Jesus.